Olá, estamos aqui em mais uma sessão Encontros, hoje com a Marli Medeiros, que tem sido minha companheira nessa jornada pela espiritualidade há todos os 30 anos em que eu tenho empreendido, enfim, essa jornada. A Marli, ela é de São Paulo, ela é paulistana, na verdade, de São Paulo, capital, não é, Marli? E Isso. ela já pratica meditação Raja Yoga há 40 anos, talvez até um pouco mais do que 40 anos, eu não sei exatamente. 40 anos, desde 1982, não é? Que você Uns começou 42 por aí, mas 40. com essa prática. E profissionalmente ela se capacitou nessa área de coaching através da Sociedade Brasileira de Coaching. Ela se especializou em várias áreas específicas do coaching, não só o coaching pessoal, mas também o coaching executivo, também o coaching de carreira para as pessoas que estão, enfim, querendo definir ou redefinir os seus caminhos. E aí ela tem muito para compartilhar conosco, tanto em termos da sua jornada pessoal, quanto em termos desse trabalho também de uma certa maneira, fazer essa mentoria e ajudar as pessoas a darem passos em direção aos seus objetivos. Eu acho que não é, existe esse slogan que eu gosto muito, que quando nós damos um passo, Deus abre os caminhos, não é? E a vida, enfim, vai mostrando a direção. E, na realidade, parece que é fácil dar esse passo, esse primeiro passo, mas talvez esse seja o maior desafio. Não apenas dar um passo, mas também dar um passo na direção correta. E é verdade, não é, que a gente está vivendo um momento único, eu acho, não é, na nossa história, porque é um momento em que a gente vê as coisas aceleradas de uma forma como elas nunca foram antes, e até é um movimento um pouco caótico. A gente vê que são vários e vários desafios, e eu acho, não é, que frente a essas demandas do dia a dia, a gente sempre tem duas possibilidades, não é, Marli? A gente tem a possibilidade de aprender com tudo isso e acumular talvez o maior tesouro da vida, que seja o tesouro da experiência, não é? Aquilo que a gente deixa de legado, enfim, através da nossa vivência, mas a gente também pode entrar num processo de tensão, de estresse, de burnout, de descrença e simplesmente não é desacreditar de tudo isso. Então, como é que você vê na sua história, porque você também passou, não é, recentemente por um processo de mudança de direcionamento. Como é que você vê que a prática da meditação, principalmente, e o autoconhecimento podem ajudar as pessoas a seguirem em frente, mesmo enfrentando dificuldades? Qual que é a sua experiência pessoal com relação a isso? Tá ótimo. Oi, Patrícia. Olá a todos que nos escutam. Antes de mais nada, agradecendo essa oportunidade de estar aqui podendo compartilhar experiências, né? Coisas da vida e aquilo que eu pude me aprofundar. E não só como a meditação, eu vou dar minhas respostas na experiência do autoconhecimento da meditação, como com esse desenvolvimento pessoal que eu procuro ajudar as pessoas através desses processos, né, de coaching, porque o desenvolvimento é pessoal. E a partir de você está falando de mudanças que eu passei recentemente por mudanças, mas na verdade eu acredito que na minha vida quase que toda, e principalmente nos últimos 40 anos, a vida não para, a vida é movimento, né? Eu gosto disso, então a vida é movimento. E movimento traz mudanças o tempo todo, não é? E principalmente as mudanças têm que estar em nós, porque a vida está trazendo, e agora acelerando mais mudanças ainda, e a gente tem que estar preparado. E eu vejo, então, através desses meios que eu experimentei em mim, porque eu gosto muito de fazer entregas de realidades, de verdades, e eu experimentei em mim, sou muito exigente com isso, tanto a prática da meditação quanto o desenvolvimento pessoal de coaching, e aí ajuda as pessoas a experimentarem qual é a experiência sem autoconhecer-se.
esses autos, né, que foram criados na frente de algumas palavrinhas importantes para nós, são muito importantes, são muito significativas e tem que nos acompanhar. E o autoconhecimento é conhecer a mim mesmo, independente daquilo que vem de fora. Nós estamos muito acostumados com a influência externa, o que, desde que nascemos e somos crianças até hoje, o que as pessoas externas nos falam. E falam umas com boas intenções, com boas, né, bons sentimentos por nós, outras nem tantos, mas sempre nós somos influenciados pelo que vem de fora. E deixamos de adentrar um espaço muito bonito, eu costumo dizer, o espaço mais sagrado, mais íntimo e bonito que o ser tem, que é conhecer a si mesmo, seu potencial interior, suas forças. E sem conhecer isso, a pessoa ela fica nadando na superfície, ou patinando, né, na superfície das fraquezas, das oscilações das influências que vêm de fora, que eu conheci. Horas alguém falou uma coisa boa, horas alguém falou uma coisa ruim, e eu fico na dúvida sobre mim mesmo, né? Quem eu sou, como eu sou, o que eu tenho, o que eu posso ser. Essas perguntas, elas precisam ser respondidas, e isso é possível através de se conhecer profundamente. O que a gente experimenta, não é, na prática, é que existe todo um potencial adormecido dentro do ser. E justamente porque esse potencial, por um lado, ele é desconhecido e, por outro lado, ele está latente, né, ou seja, num estado de dormência, eu acho que a gente sobrevaloriza o tamanho das situações, das dificuldades, das adversidades. E me parece também, não é, que por essa falta de autoconhecimento, ou seja, não só conhecimento, né, Marie, do ponto de vista da teoria, da informação, mas principalmente essa capacidade de imergir nessa experiência e dessa maneira despertar essa verdade, essa autenticidade do ser. Eu acho que por causa disso a gente acaba gerando uma série de emoções e sentimentos negativos, como, por exemplo, o medo, não é? A gente sabe que o medo paralisa, não é? Que a dúvida, não no sentido dessa, não a dúvida que gera a curiosidade, que é uma coisa interessante, mas a dúvida do sentido de duvidar da minha capacidade de enfrentar uma situação, tudo isso são aspectos que paralisam a pessoa e que deixam, na verdade, que as situações elas decidam os rumos da vida. Como é que você vê essa questão do medo? E óbvio, né? Quer dizer, se a gente está acostumado, e nós somos, né? O ser humano é uma pessoa, é um ser de hábito, não é? Então a gente desenvolve certos hábitos e às vezes mudar a sua rotina, se desidentificar de um determinado papel, mudar a sua forma de atuação, por mais saudável que isso seja, são coisas que geram medo, insegurança e dúvida na sua capacidade. Como é que você lida com isso? Interessante. Recentemente eu estava na Argentina, em Buenos Aires, e me pediram um workshop, uma palestra também que entrou esse tema. As pessoas começaram a falar do medo. E eu gosto muito de, você me conhece, Patrícia, eu gosto muito de simplificar. Aliás, hoje tem isso, eu sempre gostei disso e hoje é uma coisa que estão trazendo muito à tona. O mundo se tornou tão complexo, tão complicado, que está todo mundo trazendo a simplificação, né, das coisas. Vamos simplificar um pouco. Então, de forma mais simples, se a gente pegar um exemplo, né? Primeiro que você falou do potencial interno, que é verdade, e nós precisamos simplesmente descobrir, né? Tirar o que encobre isso. Que as camadas de tudo que você falou, de tudo que a gente vem vivenciando, e principalmente nos últimos... Depois, o mundo, as mudanças do mundo têm sido muito intensas, mas a partir de 2000 ninguém esperava. Ninguém, porque às vezes acontecem mudanças pessoais, mudanças localizadas, mudanças culturais, mas a pandemia ela veio como uma mudança mundial. Então, 2019 acabou, entrou 2020, essa década outra coisa. Então, está muito recente, muitas mudanças já acontecendo.
E isso, por que que houve dificuldades? O que que aconteceu? Muita dificuldade com algumas pessoas, inclusive no lado emocional. Por exemplo, antes o sonho de qualquer pessoa, o sonho de consumo era ficar em casa, com família, o tempo todo. E, de repente, as pessoas tiveram a grande oportunidade de passar quase um ano dentro de casa sem poder sair, e a surpresa para a maioria é que, na maioria dos casos, houve tumulto, houve conflito, inclusive muitas separações de família, de casais. E aí a pergunta vem, por quê? Tem alguma coisa? Porque antes as pessoas saíam correndo dos seus trabalhos que queriam vir para casa para ficar com suas famílias no final de semana. Tiveram essa oportunidade por um longo tempo e não foi legal. Então, tem algumas perguntas aí que as pessoas precisam se fazer mais a fundo, né? Porque a normalidade hoje é correr atrás de suportes para tampar um pouquinho, né, a verdade. A verdade é que eu preciso descobrir o meu potencial que estava coberto com acúmulo de situações mais mal resolvidas, acúmulo de a gente sofre um pouquinho, vai para distrações, né? Você que é Patrícia, é dentista, odontóloga, quantas pessoas vão no seu consultório já tem medo de sentar numa cadeira e Todas. elas logo esperam a anestesia, mas ficam com medo da agulhinha da anestesia, mas depois a anestesia vem e não sente nada. Então, a gente às vezes se anestesia com as coisas externas, mas o acúmulo da situação, aí não tem nada a ver mais com a odontologia, né? Mas o acúmulo das nossas situações internas ficam ali. Então, eu preciso tirar o que encobre, não as negatividades, mas o que encobre as forças positivas, as forças de luz que possam trazer, né, que possam diminuir as fraquezas. Então, vamos falar do medo rapidinho. O medo é uma fraqueza, não é uma força. Só que na vida das pessoas e de algumas pessoas se torna uma força. Então, eu tenho pessoas hoje paralisadas, né, em casa, ou a depressão, que é uma pandemia escondida aí, que já vinha acontecendo, mas que explodiu também, é um medo grande, né, acumulado de situações. Então, o medo é uma fraqueza. O medo, eu poderia dizer que é a falta, igual você está na falta de luz. Agora a gente está de dia, mas se fosse à noite. Então, escurece, todo mundo começa a acender luz. Ninguém gosta de escuro. Primeira coisa que eu faço é acender luzes. E vem as luzes hoje da rua. Mas se você está, por exemplo, num lugar que não tem a luz da rua, né? Digamos que você foi lá longe, onde não tem luz elétrica, e você não tem nada de luz, as pessoas ficam com medo. Uma experiência prática. Você tem uma casa com um quintal grande, que não tem luz, aí a pessoa sai de dentro de casa onde tem luz, ela tem medo de ir no quintal. Ela pede para ir alguém junto. Ela fica com medo que vai ter alguma coisa. Mas por que ela não tem medo durante o dia? Durante o dia ela vai numa boa, porque ela está enxergando, ela sabe, não é? Então, ou na casa, acabou a luz. Quando vem a luz, uau, nossa, a luz veio, eu sei de tudo, mas se apaga tudo, eu não quero me mover, porque eu fico com medo. Então, medo é a escuridão. E a escuridão não tem força, é uma coisa simples, é o clique de acender uma luz. E as pessoas não acendem esse clique. Então dentro do ser, né, espiritualmente falando, existe a escuridão das nossas forças positivas. E aí, quando eu tiro o que encobre, porque descobrir é tirar o que está encoberto, e eu vejo a luz das minhas forças, uau, simples assim, é igual, eu vou no quintal, eu me movo, eu sei onde eu estou pisando, não é? E então, por isso são chamadas forças. A gente costuma falar são as virtudes, são as nossas habilidades positivas, o nosso potencial, as nossas qualidades, tudo aquilo que a gente busca de bom são forças em nós. E o medo, ele desencadeia alguns problemas, né? Então, não é só medo de algo, mas ele desencadeia problemas que depois eu posso falar, que eu já estou falando bastante, talvez você tenha alguma pergunta, né? Mas a Não, gente tem que entender. eu ia mesmo te perguntar sobre isso, porque outro dia, conversando com você, você estava mencionando essa questão dos 5 Cs, se eu não me engano, né? Que eu achei assim muito interessante, eu acho que vale a pena compartilhar com as pessoas. Tem 5, pode ser 4, 5, 6, se alguém encontrar mais, mas a gente costuma falar, eu costumo falar a família do C. São algumas palavrinhas que começam com a letra C, que elas são resultados de fraquezas e resultado principalmente de medo, porque quando eu estou falando aqui de medo, alguém pode falar assim, medo de voar de avião, medo
medo de tempestade, tem gente, por incrível que pareça, tem medo de tempestade, medo de conflito, medo de guerra, medo de gritos, mas nós não temos medo de nós mesmos, medo dessa escuridão interna. Então, a família do ser, ela é, por exemplo, a comparação. Quando eu estou no meu nível baixo de fraqueza, né, no estágio fraco, eu me comparo com as pessoas. E hoje, no mundo das redes sociais, do online, existe muito isso, porque ninguém tira uma foto, ninguém tira uma selfie triste no meio do conflito. As pessoas se posicionam bem para tirar selfie, procuram sempre passar aquilo que é bom. E as outras pessoas começam a se comparar quando vem isso. Eu não tenho, eu não sou, ou presencialmente também. Então, comparação. Aí vem a competição pessoal ou competitividade no mundo corporativo também. Eu fico competindo sempre. Tem alguém competindo, ou eu estou competindo com alguém. Então, não é é um ambiente tenso, é um ambiente de alerta, não é natural, não é descontraído, não é um ambiente, né? Aí eu ponho uma palavrinha antes, mas falta de confiança, né? Confiança. Eu não tenho confiança em mim e eu não confio nos outros. Então, essa falta de confiança, ela é uma fraqueza muito grande, né? Porque também é um ambiente de bombinhas, de granadas, eu não sei onde eu estou pisando, o tempo todo tensa e alerta, não é? Tem aí gera os ciúmes também, os ciúmes, porque os ciúmes é grave, não é uma coisa pequena, não é ciúmes de casalzinho, não, é ciúmes de tudo, não é? Então eu gero aqueles ciúmes de não ter, e o ciúmes ele gera uma coisa muito negativa, ele também é um filho da raiva, né? E, enfim, complexos diversos. A gente tem tantos, desenvolve-se tantos complexos. Então, é uma fraqueza muito forte. Se você tem medo normal ou crônico, tem que procurar resgatar suas forças ou procurar uma ajuda, porque é um mal. E é o maior mal, porque a falta de autoconfiança é a pior coisa que um ser humano pode ter. E aí não é o outro que é o problema, é a minha falta de autoconfiança. Então não é o outro, é a minha escuridão. Quando eu tenho luz, tá tudo bem, eu tenho minhas forças. Bacana, então vamos só repetir aí qual é a família dos Cs. Então, o primeiro é comparação, Comparação, competição, competição, a falta de confiança. falta de confiança, ou confiança no eu ou no outro, né? Autoconfiança, confiança, Uhum. comparação, ciúmes. Faltou um que eu Ciúmes. não falei, Patrícia, crítica. Ah, é, Hoje as com pessoas certeza. criticam muito, não estou nem falando da crítica positiva, tem muito no meio jornalístico, não Criticismo, é? né? Seria O mais um criticismo. criticismo, todo o tempo eu estou criticando. Vou dar o exemplo mais simples que existe. Se está calor, eu estou criticando a temperatura do calor, o verão. Se está frio, eu critico o inverno. Se está chovendo, eu critico a chuva. Estou falando isso para não falar de pessoas e situações, de cenas. Os olhos estão sempre prontos a olhar, por exemplo, você tem aí um quadro, uma parede totalmente branca com um quadro, mas se ela tivesse um pontinho riscado aí, escuro, aí já estaria todo mundo olhando e criticando. Todo mundo não, não é? Não gosto dessa expressão todo mundo. Mas a visão crítica ela vai sempre para o pior. Então isso também é um hábito, como você falou, que é criado e precisa ser trabalhado, porque a crítica ela na verdade reflete em mim mesmo. Ela volta para mim, é uma reflexão mesmo. Ela vai como um espelho e volta para mim, porque eu me sinto mal. Eu me sinto uma pessoa amargurada, negativa sempre, nada está bom, nada. Para o crítico negativo, nada está bom. E diversos complexos que a pessoa Hum. desenvolve sobre si mesma. Interessante, não é? Porque são todos esses hábitos negativos que acabam deixando a pessoa paralisada, não é? Como a gente estava falando, que o medo paralisa. Eu acho que essa expressão desses 5 Cs também. Ou seja, você fica à mercê de situações externas e você realmente perde a sua força e a sua capacidade de mudar o rumo das situações, encontrar um sentido, não é, maior em tudo aquilo que está Você acontecendo. está falando uma coisa muito importante. É o ser humano com essa falta de luz, né, na fraqueza,
se tornou um refém. Nós não temos amarras, nós não temos mais aquelas bolas amarradas no pé, aquelas correntes da época da escravidão ou outras coisas, mas nós parecemos livres, prezamos por liberdade, queremos liberdade, mas nós estamos reféns de nós mesmos, das nossas fraquezas, para poder mudar a nós mesmos e os outros, a situação, e viver, né? E, Mali, deixa eu te perguntar uma coisa, porque eu acho que é um ponto que está, enfim, né, que é fundamental hoje. Todos nós, nesse momento, a gente está meio cansado de escutar, não é? Quer dizer, muitos de nós, inclusive, nós já conhecemos a teoria. É aquela história, né? A lição sabemos de cor, só nos resta aprender, experimentar. Como é que você vê o papel da meditação como justamente essa ponte entre aquilo que a gente sabe e aquilo que a gente consegue vivenciar no nosso dia a dia para que, de fato, o nosso resultado ele seja diferente? Porque a gente sabe que a teoria não muda o mundo, não muda o resultado. Mas, enfim, não é a experiência, não é a prática, ela traz um resultado distinto. Então, como é que você vê a meditação servindo aí de ponte entre a teoria e a realidade? Bom, Patrícia, quando você me conheceu, já tinha alguns anos que eu meditava, mas eu era uma pessoa muito medrosa. Estou falando do medo com experiência própria. Eu tinha medo, acho que, da minha própria sombra, como paulistana, não é? Aliás, hoje só colocando que a vida me deu esse presente de ser paulistana e mineira, né? Porque já faz esses 30 anos que eu estou aqui em Minas, em Belo Horizonte. E então na verdade, a minha experiência é essa. De forma natural, a meditação foi abrindo, foi trazendo essa descoberta que eu falei, foi abrindo caminhos dentro de mim para que eu conhecesse, não só conhecesse, mas conhecesse na aplicação. Hoje a gente fala muito de aplicabilidade. Eu tenho que conhecer, como você bem falou, eu tenho que entender, eu tenho que experimentar e aplicar. Porque se eu ficar só na experiência, também eu não vou ter força. Eu não vou ter. Eu fico só ali. Mas eu tenho que aplicar aquilo que eu desenvolvo, que eu sei. E então, esse processo todo me trouxe. E ninguém aqui precisa esperar 40 anos de jeito nenhum. Já no primeiro ano, isso me trouxe, senão nem teria continuado, não é? Eu comecei a me perceber como alguém diferente, naturalmente. Comecei a enfrentar, eu tinha medo dos prédios lá, daquela energia, daquela situação, daquela cidade que eu gostava, mas parece que me engolia, né? Como é a cidade de São Paulo. E hoje em dia, depois, né, que eu comecei, eu tinha 20 anos, mais ou menos, e, nossa, eu comecei a ver coisas lindas, maravilhosas, comecei a desfrutar, né, de tudo. E muitas situações que eu passei, que você acha que presenciou algumas, que eu vi que não tem, que a meditação é a luz maior, ela acende essa luz dentro de nós. E num processo natural, só que, claro, precisa ter prática. Tudo é um treino, tudo é uma prática. Até um esportista, se não treina, não ganha nada. Se uma pessoa na vida não treina, ela não ganha nada. A vida tem que ser ganha-ganha com treino. Então, eu preciso treinar, eu preciso entender, né? Conhecer, entender, experimentar e treinar, praticar. E aí a meditação ela vai trazer essa concentração necessária. Se fala tanto em foco não é nada mais do que uma mente concentrada naquilo que ela precisa alcançar. E essa mente concentrada, focada, ela coloca toda uma energia que eu vou saber o que eu vou fazer. Então, é muito importante essa questão de se deixar. Você falou do primeiro passo. O maior medo é dar o primeiro passo. Mas aí é um medo. Então, quando eu tenho a força, eu faço e aí a coisa acontece. E eu vejo que é bom. Claro que dentro do bom senso, não é? Mas se eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho a força para fazer e dar o primeiro passo. Aliás, quando eu me lembro, quando eu vim
aqui para Belo Horizonte, eu não conhecia Minas, não é? E eu não sabia onde eu estava pisando. E eu vim sozinha, eu era jovem. E, de repente, eu cheguei aqui sozinha, mas eu tinha um propósito, eu sabia o que eu queria, o que eu ia fazer, ou o que eu queria. E isso começou a me dar força, a luz da força. E tudo foi muito bem sucedido, né? E foi muito fácil. Então, tudo é fácil quando a gente experimenta e pratica. E a meditação é um meio de eu me conectar com essa minha verdade interna. Quando a gente fala de luz, né? Não é uma luz que acende, uau, como a luz aí, mas é uma luz de sabedoria. Mas para isso eu preciso me conectar com quem eu sou, com o que eu sei. Você falou de teoria. Eu preciso ter teoria para entender, mas quando eu entendo, eu preciso me conectar com essa verdade. Quem eu sou, qual é o meu verdadeiro suporte, né? A meditação me conecta com um suporte supremo, um suporte a mais. Sozinha é muito difícil, né? Sozinha a gente não vai em lugar nenhum. Então a gente tem que entender um suporte maior, um suporte supremo, né? Seja lá o nome que seja dado, não é? Além de todas as minhas crenças, eu preciso disso. Então é uma conexão ou uma reconexão que me empodera. Bacana, para aqueles que, enfim, né, quiserem saber um pouco mais, a gente vai colocar aqui mesmo no canal algumas bases, não é, para a prática da meditação, além da sessão dos drops de meditação, que tem várias pequenas meditações de 3 minutos. Ontem eu estava conversando com uma pessoa que essas pequenas meditações, elas podem servir como um starter, um iniciador da sua meditação, porque, né, talvez até a Marli possa falar um pouco sobre isso, mas na meditação Raja Yoga, que é a meditação que nós praticamos há todos esses anos, na verdade não é uma questão de esvaziar a sua mente para começar a sua prática, mas é uma questão de selecionar pensamentos que sejam profundos, que tenham essa capacidade de despertar experiências espirituais. Então, os drops, eles podem servir como esse iniciador e depois você pode continuar por mais alguns minutos, ou em silêncio, ou simplesmente com uma música suave, tentando desdobrar esses pensamentos, desdobrar e criar a sua própria experiência. Mas, Mali, tem muita gente que se assusta, não é, com a questão da meditação, justamente porque talvez não tenha um entendimento preciso de um passo a passo. Você teria alguma dica prática para aqueles iniciantes que estão querendo começar a praticar meditação? É não ter medo do seu entendimento. As pessoas ainda, principalmente talvez aqui no Brasil, no Ocidente, ainda acho que muito poucas, porque hoje meditação está dentro, inclusive, do mundo corporativo, de todo, da saúde, da medicina, né? Então é bom buscar entender logo, porque meditação já acabou de ser aquele mito de que era religiosa, de que era alguma coisa que precisava viajar para o Oriente, para os Himalaias, para as montanhas. Não, não tem nada a ver isso. E então por isso o medo de fazer alguma coisa. O diferente traz medo. E o diferente traz medo por causa da falta de minha autoconfiança e autoconhecimento, simplesmente assim, né? Então a gente volta no mesmo tema. Eu não me conheço, eu não confio em mim, porque eu não confio em mim mesmo. E aí eu fico com medo. Então, procurar entender o que é. E a meditação Raja Yoga, ela é muito simples, ela é muito prática, porque é como eu falei, a Patrícia também comentou um pouco, é a conexão com você mesmo. Então, como é que você vai ter verdade, medo de você? Não é? Então, tem que tirar o medo de se aproximar de você. Então, é conectar com a minha verdade. Eu sempre pergunto, em todos os lugares que eu vou, da palestra presencial, né, onde estou presencialmente com o público, e até fiz isso agora recentemente na Argentina, é uma pergunta, porque a gente, né, Patrícia, já viajamos o mundo, já demos palestra em muitos lugares, tanto em lugares apropriados de meditação, como em empresas, como em escolas, como em vários lugares, né, que a meditação era anticética. E aí eu sempre perguntei para as pessoas, quaisquer grupos, o que mais vocês querem na vida?
sempre comecei as minhas falas assim, para saber o que mais vocês querem, o que mais lhe traz esse sentimento de querer algo, alcançar algo. E as respostas sempre as mesmas. Eu quero ser feliz, eu quero ter paz, eu quero viver em harmonia, eu quero equilíbrio emocional, eu quero viver com amor, eu quero... As respostas são sempre essas nos quatro cantos do mundo, em todas as culturas, em todos os lugares. Então tem alguma coisa aí, a pessoa quer, mas aí eu falo para você, está dentro de você e você tem medo, então aí você vai ficar sem experimentar. Aí é você confiar em você, procurar conhecer e experimentar. E você vai ter o maior gosto pela meditação. Porque meditar é isso. É, quando eu falei focar e concentrar, não é ficar com a mente rígida, dura. Não. Agora, aqui, como nós estamos conversando de maneira natural, eu posso estar focando numa coisa boa. Um pensamento, um segundo concentrado em alguma coisa e volto. Na verdade, as pessoas todas meditam, não é, Patrícia? Quando eu estou experimentando uma coisa boa, olhando o pôr do sol, o nascer do sol, a natureza no meio do oceano, uma coisa agradável, e eu estou lá, ou então uma experiência boa que eu tive, eu estou nessa posição, assim, que às vezes a pessoa fala assim, o que que é? Está no mundo da lua, a pessoa está focada em alguma coisa, ela está meditando com alguma coisa, só com alguma coisa que não está lhe trazendo um retorno. E a meditação, na linha do Raja Yoga, ela traz um retorno para nós. Ela traz esse empoderamento, essa descoberta, essa luz. Eu acho que também você sai da aleatoriedade, não é? Quer dizer, não depende de um pôr do sol. Eu gosto dessa definição de Raja Yoga, no sentido de você se tornar um mestre de si mesmo, não é? Um rei Auto-soberano. do seu reino Auto-soberano. interior. Exato. E poder, dessa maneira, provocar os pensamentos e a experiência que você quiser em qualquer momento, em qualquer lugar. Aliás, Essa é a meta. eu te sugiro depois você fazer uma conversa sobre o Raja Yoga, porque é muito importante Com entender certeza. A que é a gente vai fazer. meditação mais natural, mais fácil, mais tranquila que existe, acessível a todas as pessoas. Eu nunca me esqueço de uma criança que fez um curso para aprender a meditar, e ela então chegou, chamou a mãe dela e falou em casa, falou, mamãe, você vai ter que aprender a meditar. Uma menina de 7 anos. E a mãe falou, por quê? Para que a gente possa ter uma conversa entre nós. Ou seja, até as crianças, né? É muito fácil, não precisa ter medo. Só não ter medo de si, nem dos seus pensamentos. A gente tem medo dos nossos pensamentos, que é isso que a Patrícia falou, eles estão aleatórios, correndo aqui e ali. Então, eu preciso aprender a ter eles nas minhas mãos, essa autossoberania, né? Eu conduzo os meus pensamentos, não brigo com eles. Ok, bom, a gente está chegando no final já da nossa conversa, o tempo voa, não é? Quando a gente está falando coisas interessantes, o tempo passa rápido. E antes, não é, de eu convidar a Marli para compartilhar, enfim, os últimos pensamentos conosco, eu só queria dizer que lá na descrição do vídeo a gente vai colocar os contatos da Marli para aqueles que quiserem, enfim, entrar em contato com ela para saber mais sobre o trabalho profissional dela ou saber mais sobre o tema que a gente abordou hoje aqui. Eu tenho certeza que ela vai ter o maior prazer e disponibilidade de conversar com aqueles que tiverem interesse. Marli, últimos pensamentos só para a gente fechar o nosso encontro de hoje. Procure conhecer você, quem você realmente é, não quem você pensa que é ou quem as pessoas acham que você é. Não desista nunca de você, né? Porque você tem vários vocês dentro, né? Você tem o você superficial, algumas camadas superficiais, algumas situações, e tem essa verdade intrínseca maravilhosa. E sempre procure acreditar, ter esperança na sua verdade e que você pode mudar o mundo. Como? Você pode mudar as suas cenas. Tem uma frase que eu gosto muito: quando eu mudo, o mundo muda. Mas não é que o mundo vai mudar do jeito que eu quero, mas vai mudar a minha visão em relação ao mundo, às pessoas, às circunstâncias, às situações. E essa é a visão de que o mundo se torna para mim e como eu vou lidar com ele. Obrigado, Patrícia,
pela oportunidade a todos e que tenha trazido benefício necessário aí a todos. Obrigada a você, Marli. Obrigada a todos aqueles que dedicaram alguns minutos para nos assistir. E se você gostou, se você acha que isso trouxe, enfim, algum benefício para você no seu momento, inscreva-se no canal. Tem muitas coisas por vir, muitas coisas que já estão lá e muitas novidades que ainda virão. E não deixe de compartilhar o link com outras pessoas que você sintam que também possam tomar benefício. Muito obrigada. Tchau, tchau. Até a próxima.